Ei, está quase no horário do Bigman. Cadê o controle remoto, Dan? Eu não sei, Léo. Ei, como é que você ficou mais alto que eu de repente, Dan? Você está sentado no controle remoto, é? Ah, bem, eu estou chocando o nosso próprio programa de TV. Deixa disso e liga logo no Bigman. O Bigman, como será que ele conseguiu ter um programa? Não deve ter sido chocando ovos. Fato! Durante toda a sua vida, um americano come aproximadamente 20 mil ovos. Eu sou Bigman. E vocês? Acabam de entrar no mundo de Bigman. O mundo de Bigman. Ah, parece que o chefe está vindo a cavalo para o trabalho. Puxa, foi o máximo. Eu estou pronto para o que der e vier. Certo. Tony Corrente de Casa de Força escreve: Querido Bigman, como se constrói um motor elétrico? Bom, eu estou cheio de energia para responder essa pergunta, Tony. Os motores elétricos são máquinas que transformam energia elétrica em energia mecânica para realizar trabalhos. Damas e ratos, vamos ligar os nossos motores. Que esperança! Os motores elétricos são utilizados em secadores de cabelo, ferramentas elétricas, aspiradores, máquinas de costura, liquidificadores, toca-fitas, CDs e até em carros. Ei! Acho que você está falando demais, seu linguarudo. Pensei que os carros fossem movidos por motores a gasolina. Tem razão, Lester. Mas os carros usam motores elétricos para dar a partida nos seus motores a gasolina. O que faz um motor elétrico funcionar, se não for incômodo? Simples. É tudo uma questão de um ímã atrair ou repelir um outro ímã. Ímã! Este ímã foi pendurado para que possamos olhar em volta. Como todos os ímãs, este aqui tem um polo norte e um polo sul. Léo, ouviu isso? É o Polo Sul. Adoro quando ele fala de nós, é. Ele está falando sobre ímãs, Dan. Mas aqui no Polo Sul não temos nada disso. Não são os ímãs que... esqueça, fique ligado no programa do Bigman, tá? Ah, mas você disse para esquecer? Em magnetismo, os polos opostos se atraem, o que quer dizer que eles se aproximam. E os iguais se repelem, o que quer dizer que se afastam um do outro. Vejam. Os motores elétricos são projetados de forma que a eletricidade crie um outro ímã, chamado eletroímã, para que a gente não tenha que ficar aqui o dia inteiro fazendo isso. Então, eu estou interessado em saber como a eletricidade faz com que os ímãs se movimentem assim. Seria interessante saber. Está na hora de pôr a mão na massa. Vamos construir um motor. Vamos nessa! Se você for fazer alguma das nossas experiências, solicite sempre a presença de um adulto. E siga rigorosamente as instruções. E, principalmente, muito cuidado. Anota aí! Vocês vão precisar de uma pilha, de um elástico, um ímã de geladeira, mais ou menos 1 metro de fio esmaltado dessa grossura e sabão, de uma lixa, de 2 clipes grandes e o canudo de um rolo de papel higiênico vazio. Muito bom! Mas antes precisamos enrolar o fio em volta deste canudo aqui, ó. Deixamos 5 centímetros de fio na parte superior, depois enrolamos o fio bem apertadinho, dando 7 voltas no canudo desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!
E deixamos alguns centímetros de fio sobrando nas duas extremidades. Onei? Já entendi, chefinho. Obrigado. É um prazer. Veja, é muito importante que esses dois fios estejam em posição contrária um ao outro. Agora, solte o fio do canudo e enrole as extremidades 3 vezes em volta da bobina, desse jeito assim. Agora, peguem com muito cuidado o clipe. Obrigado, né? As ordens, chefinho. Estique-o e dobre o arco na extremidade superior, de forma que fique parecido com isso aqui, ó. Nossa! Faça a mesma coisa agora com o outro clipe. Agora você vai grudar o ímã de geladeira na lateral da pilha desse jeito. Agora, vem a parte mais difícil. O nosso fio está coberto com uma substância química chamada verniz, que não conduz eletricidade. Por isso, pegue a lixa e lixe um lado desse fio. Depois, você vai esticar o fio da bobina sobre a mesa e lixar a outra parte do fio para que um lado tenha verniz e o outro lado da bobina não tenha. E vai lixando! E vai lixando! Agora está na hora de juntar essa engenhoca colocando o nosso elástico desse jeito. É isso aí! Venham ver a engenhoca do mundo do Bigman! Não percam! Construam seu próprio motor! E vamos testar! Parabéns! Parabéns! E eis aí o nosso motor elétrico a pilha! Liza... Você disse que os motores elétricos têm 2 ímãs. E este só tem um. Na verdade, ele tem 2. O ímã de geladeira é um e a bobina é o outro. Veja, quando enrolamos o fio para formar uma bobina e fazermos a eletricidade passar por ela, ela se torna um ímã. Isto é um eletroímã. E o que pode ser feito com eletroímãs que não pode ser feito com ímãs normais é que os primeiros podem ser ligados e desligados. Bogoscópio! Temos aqui o nosso motor em plena atividade. A energia elétrica da pilha transforma a bobina em um eletroímã. O nosso eletroímã e o ímã de geladeira se repelem e isso faz girar a bobina. Retirando somente uma parte do verniz, transformamos o fio em um interruptor que liga e desliga. Quando a parte lixada do fio entra em contato com o clipe, o interruptor está ligado e os ímãs se repelem. Quando a metade esmaltada entra em contato com o clipe, o interruptor está desligado. Isso se repete sempre enquanto a bobina gira e mantém o nosso motorzinho em movimento. Então, Tony Corrente de Casa de Força, espero que agora saiba tudo sobre motores elétricos, hein? A seguir, uma saudação musical para os piolhetos. Beekman's World will be back after these messages. And now, back to Beekman's World. Agora é hora de pensar! É hora de chacoalhar os seus neurônios. Com vocês, o vencedor dos desafios científicos, o grande conhecedor dos enigmas, aquele que tudo sabe e tudo explica. Ele, o único, o Bigman! Vocês moldam, eu mastigo e partimos pro lanche! Ei, quem foi que te convidou? Esta pergunta é de Gabriel Soprano, de Ópera Doméstica. Querido Bigman, por que as pessoas cantam no chuveiro? Porque o sol fica bem melhor debaixo da água. Bom, Lester, é verdade que a acústica é melhor dentro do banheiro embaixo do chuveiro. Mas essa não é a única razão. Os cientistas afirmam que a água caindo através do ar cria moléculas de ar com cargas negativas chamadas íons. E que esses íons deixam as pessoas contentes. E as pessoas contentes gostam de cantar.
Léo, você se incomoda se eu cantar no chuveiro? Não, só não gosto quando deixa apenas no sabonete. Elas fazem cócega. Fato rápido. Nos Estados Unidos não há registro de que alguma pessoa tenha sido morta por um lobo. Sabe como é? Os lobos sempre tiveram uma má reputação. Em geral, eles matam roedores. Aqui, lobinhos, hora de jantar! Quantas células há no corpo humano? Resposta: mais de 10 trilhões. Isto é, o número 10, seguido de 12 zeros. Uau! Se todas essas células forem empilhadas, elas vão ficar do tamanho do meu corpo. Eu adorei seu raciocínio, Lester. Pergunta: você poderia falar mais sobre aqueles animais nojentos? Verifique, por favor. Fique quieto e prepare-se, porque... Eles rastejam, arrastam-se, são horríveis. É isso aí, chegou a hora de animais nojentos. O nosso animal nojento de hoje é o piolho. Ufa! Eu já estava preparado achando que vocês iam falar de mim. Mas talvez os ratos não tenham a aparência, a inteligência, o savoir-faire necessárias para aparecer nesse programa, mas não podem deixar de ser considerados nojentos porque os Nada de ratos, Lester. Vamos falar do piolho e não só de um piolho. Nós estamos falando de muitos piolhos. Também não preciso falar só de ratos, há milhares deles no bairro. Os piolhos são pequenos insetos sem asas que são nojentamente nojentos. Olhem para esse corpo grotesco com todas essas patas articuladas e cheias de garras. Tragam os sais. É só cheirar e está como novo. Opa! Eu fiz você cheirar pimenta. Perdão, meu anjo. Seja como for, há dois tipos de piolhos: os mordedores e os sugadores. Também eu quero pensar nisso. Em geral, os piolhos mordedores são encontrados nas aves. Os sugadores vivem nos seres humanos e nos outros mamíferos e sugam sangue. Ney, por favor, passe o filme sobre os piolhos mordedores e sugadores. Vamos falar sobre os piolhos que vivem nos cabelos dos seres humanos. Esses piolhos passam de um ser humano para outro devido ao uso dos mesmos pentes ou chapéus. Acho que vou vomitar. Existe mesmo essa possibilidade se você tem piolho. Piolhos podem transmitir doenças. O melhor conselho nesse caso é: lave suas roupas ou trajes de rato regularmente em água quente. Bom, imagino que vocês devam estar se coçando de tanta ansiedade pelo nosso próximo capítulo de... Esses animais nojentos. Achei! E na sequência, um carro de corrida que pode correr até 256 km por hora e pode ser construído no seu quarto. Brincadeirinha. Beakman's World will be back in a flash. And now, back to Beakman's World. E aí, Liza? Manda lá, eu quero uma perguntinha. Uma curtinha. André Arcaico, de Época Esquecida, pergunta: querido Beakman, como os relógios medem o tempo? Essa pergunta chegou bem na hora. Tempo perdido! Vamos arranjar um tempinho para falar do tempo. O primeiro relógio foi o Sol. Bogoscópio. Os povos antigos sabiam as horas observando o movimento do Sol no céu. Sabiam que quando o Sol nascia ao leste, era hora de levantar. Quando o Sol desaparecia ao oeste, era hora de ir para a cama. E quando o Sol estava a pino, era a hora do almoço. Eu nem preciso olhar para o sol para saber quando é hora do almoço. Isso porque, pra você, qualquer hora é hora do almoço. Com o passar do tempo, foram sendo inventados aparelhos para medir o tempo. Relógios! Os habitantes da Babilônia mediam o tempo usando essa coisinha aqui. Um relógio solar. Ilumina aqui, ô Ney.
A sombra que o ponteiro faz sobre a face do relógio muda conforme a posição do Sol no céu. Olhando para o número apontado pela sombra, podemos dizer que horas são. Olhando para o nosso relógio, vemos que é 1h em ponto. O meu deve estar adiantado. Mas o que faziam os babilônicos quando o dia estava nublado ou durante a noite? Isso mesmo. À noite. Bom, para responder a sua pergunta, temos aqui o maior especialista em tempo. Acertem os seus ponteiros para receber o próprio Senhor Tempo em pessoa! Alguém aí quer comprar um relógio? Bem, eu gostaria muito, mas eu não sei ver as horas. Senhor Tempo! Poderia nos dizer como faziam para saber as horas à noite? Perdão, querida. Tome mais cuidado, hein? Eles sabiam as horas usando um relógio de água, inventado por um rei do Egito 1500 anos antes de Cristo. Parece apenas um balde que está vazando. É um balde vazando, sim, senhora. Veja, depois do pôr do sol, eles enchiam o balde do rei com água, que ia saindo devagar por este buraquinho. Eles sabiam quanto tempo a água demorava para descer de uma marca para a outra. Olhando ou percebendo em que nível estava a água, o rei poderia então saber as horas. Entenderam? E quando o telefone tocava no meio da noite, o rei gritava: "Como se atreve a me telefonar a 2 litros para as 3 da manhã?" Você é um rato muito engraçado. O que acontecia se fosse de noite e não houvesse água? Então eles usavam ampulheta ou um relógio de areia. Ele funciona de forma parecida como o da água, só que usando areia. Inteligente, não é? A areia vai escapando por esta passagem estreita para marcar a passagem do tempo. A verdade é que esses relógios antigos não eram exatos o bastante para medir minutos e segundos. Então, em 1582, um cientista muito esperto, Galileu... Galileu! Parem com isso, saiam daqui, vocês dois! Galileu percebeu que, ao se movimentar um pêndulo, você sabe, um peso na extremidade de uma corda, este mantinha uma direção constante. Isso. Vejam, os relógios tinham só um ponteiro. Não eram suficientemente exatos para medir os minutos ou segundos. Então, alguém descobriu que talvez pudesse ser usado um pêndulo para controlar as engrenagens do relógio. Com isso, o relógio foi ficando mais exato, pois o pêndulo leva o mesmo tempo para ir e voltar, ir e voltar. E o resultado foi exatamente isso aqui. Olhem só. Estão vendo isso? O pêndulo indo e voltando, indo e voltando. Funciona mesmo como um relógio, não é? Bem, eu já estou indo embora, já está na hora. Espero que meu tempo tenha sido agradável para vocês. Com o passar do tempo, os relógios foram se aperfeiçoando. Hoje em dia, em lugar do pêndulo, muitos relógios usam cristal de quartzo. Da mesma forma que o pêndulo sempre balança na mesma velocidade, os pedaços de quartzo, quando ligados a uma fonte elétrica, como a bateria do relógio, sempre vibram na mesma velocidade. Essas vibrações fazem com que os ponteiros do seu relógio de parede ou de pulso movimentem com uma precisão assombrosa. Menos o meu!
Então, André arcaico de época esquecida, eu espero que tenhamos resolvido de uma vez por todas suas dúvidas sobre relógios. O mundo do Bigman continua tratando desse fascinante assunto depois do intervalo. Não vão embora! Fiquem aí! Beakman's world must now take a beaker break. And now, back to Beakman's world. Qual é o relógio mais preciso do mundo? O relógio atômico. Os átomos de um metal raro chamado césio são combinados com um cristal de quartzo. O resultado é um relógio tão exato que pode medir 1/1000º de segundo. Bem, como eu digo sempre, o tempo passa até para os ratos. Por isso, sincronizem seus relógios e até o nosso próximo encontro. No mundo de Bigman! Sabe, Léo, eu tenho muito tempo nas minhas mãos. Você não tem mãos, tá? Você tem nadadeiras. Está certo, eu tenho muito tempo nas minhas nadadeiras, Léo. E está com tempo para desligar a TV? Claro, passe o controle remoto. Vou ter de usar as minhas nadadeiras. Não faz mal, a gente não tem mãos mesmo.